Oi, maravilhosa! Que a vida de Deus esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa nessa quarta-feira. Que hoje seja um dia de portas abertas, de favor, de alegria, de comunhão com a presença do Espírito Santo de Deus e de orações respondidas. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 13, que é um salmo bem curtinho, com apenas 6 versículos, que diz assim: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Esse salmo, ele é bem curtinho, mas ele é profundamente emocional. Aqui Davi expressa sua angústia diante do aparente silêncio de Deus. Esse salmo é uma jornada que vai do desespero à confiança e nos ensina como lidar com momentos em que sentimos que Deus está distante. Esse salmo, o salmo de número 3, foi escrito por Davi provavelmente no período em que ele sofria uma grande perseguição de Saul. Esse período foi um período doloroso, um período de aflição, um período onde ele enfrentou desafios, solidão e a sensação de estar sempre sozinho. Ele vivia fugindo, vivia se escondendo, sentindo-se abandonado e talvez até esquecido por Deus. Na verdade, Davi, por mais que ele confiasse em Deus, ele era um homem. E como todo homem, como todo ser humano com a natureza carnal que nós temos esses períodos de dificuldade na vida. Nós vivemos momentos em que parece que Deus não responde, que Deus está em silêncio, que Deus não está olhando para a nossa dor, para o nosso momento de desespero. E acabamos não lembrando das promessas que o Senhor fez para nós. E acabamos esquecendo de quem nós somos filhas. Isso é natural em períodos de dor. O ser humano, quando ele sente dor, ele normalmente foca e volta toda a sua atenção para aquela situação dolorosa e acaba se esquecendo de outras situações. É por isso que nós precisamos sempre pedir ao Espírito Santo para nos trazer à memória aquilo que outrora o Senhor já fez nas nossas vidas, aquilo que em algum momento Ele já nos entregou, seja uma bênção, seja um livramento, seja uma provisão, não importa, mas é sempre importante trazermos à memória, pedirmos ao Espírito Santo que traga-nos à memória aquilo que nos dá esperança, porque sim, quando nós lembramos de tudo que vivemos, de tudo que o Senhor já nos livrou, nós voltamos a ter esperança. E a fé é isso, é ter esperança, mesmo não vendo nada acontecendo, mesmo diante do silêncio de Deus, é ter esperança que o Senhor, que fez outras vezes na vida da gente, fará novamente. Aqui nesse salmo, Davi nos mostra como transformar o sentimento de tristeza, de abandono, de rejeição em uma renovada confiança no Senhor. Veja só, em 6 versículos, ele começou o capítulo de número 13 chorando, desesperado, aflito, preocupado, e no final ele termina agradecendo, porque ele sabe em quem ele crê, ele sabe de quem ele é filho, ele sabe que o Deus de Israel, que não só entregou Golias nas suas mãos, mas entregou outros vários inimigos, livrou ele de diversas tentativas de morte que ele sofreu, livraria outra vez. Mas nem sempre é fácil a gente lembrar que o Senhor vai nos livrar, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai prover, que o Senhor vai realizar. Nem sempre nós conseguimos, mas aqui Davi nos prova que é possível, mediante a ajuda do Espírito Santo. Aqui no versículo de número 1 e 2, ele faz um clamor de desespero. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Quem nunca se perguntou isso?
Quem nunca questionou Deus? Deus, até quando? Até quando o Senhor vai permitir essa luta? Até quando o Senhor vai permitir essa calúnia? Até quando o Senhor vai permitir que me difamem? Até quando o Senhor vai permitir que me deem prejuízo? Até quando você vai permitir que eu sinta essa dor? Até quando as minhas orações não vão ser respondidas? Todos nós já passamos por esses momentos. Todos nós passamos pelos momentos de dúvida, de inquietação, de preocupação. E às vezes bate um desespero que nós até deixamos de crer. E é nessa hora que nós precisamos nos voltar ainda mais para Deus, mesmo diante do silêncio dele. Porque o tempo todo a nossa mente tenta nos sabotar, as nossas emoções tentam fortalecer a ideia de que nós estamos sozinhos, de que o Senhor nos abandonou, de que Ele não está respondendo, porque Ele simplesmente não se preocupa mais com a gente. Quando na verdade não, Ele pode sim estar nos provando, permitindo que nós passemos por certas situações para nos aprovar posteriormente, para nos amadurecer, porque filhos maduros conseguem avançar, viver o chamado e prosperar vivendo o seu propósito, fazendo a vontade do Senhor. E para isso nós precisamos ser maduros de verdade. Precisamos parar de beber leite e passar a comer comida pastosa, sabe? E eu tô falando do espiritual. Eu acredito que você tenha compreendido. Mas eu tô falando no sentido do espiritual mesmo. Para a gente parar de beber apenas leite e ir para a fase de comida sólida, nós passamos por um processo. E é nesse processo que o Senhor vai nos amadurecendo. Ele amadurece o nosso espírito, Ele amadurece a nossa mente, Ele nos amadurece por completo. E assim nós conseguimos lidar melhor com situações futuras, porque quanto mais dado, mais é cobrado. A cada grau que nós avançamos, a cada nível que nós subimos, mais aumenta o grau de dificuldade e mais forte, mais preparados nós nos tornamos quando nós passamos por esses níveis. Nós podemos dizer que mudar de fase, porque estamos prontos para viver o próximo nível. Mas o próximo nível custa renúncia, custa esforço, custa espera, custa dedicação, custa ser resiliente, custa ser persistente mesmo quando Deus está em silêncio. Davi faz diversas perguntas angustiantes para Deus. Ele reflete e reforça essa sensação de abandono que ele sentiu. O tempo todo ele se pergunta se Deus continuará a se esconder, a deixar que os seus inimigos prevaleçam. Esse clamor é genuíno e mostra que, mesmo um homem segundo o coração de Deus como Davi, experimentou momentos de dúvida e de desespero. Mas o importante é que ele trouxe essas dúvidas diretamente para Deus. E é aqui que nós precisamos aprender com Davi. Todas as vezes que sentirmos dúvidas no nosso coração, todas as vezes que o desespero bater, ao invés de abrir a boca e falar para quem não vai resolver nada e simplesmente desabafar com pessoas que talvez sejam até pessoas legais, pessoas boas, pessoas que realmente se preocupam com você, mas talvez são pessoas que não vão conseguir te ajudar de forma nenhuma. A primeira pessoa que nós precisamos falar é com a pessoa do Espírito Santo, é com Deus. Nós precisamos levar a Ele nossas dores, nossas dúvidas, nossos medos, ansiedades, dificuldades, sonhos, desejos, alegrias, tudo. Precisamos primeiramente colocar diante do Senhor. E só então, depois de falar com Deus, de se sentir aliviada do fardo pesado que é sentir essas dúvidas e preocupações, aí sim você talvez queira desabafar com alguém que vai te ajudar, talvez até intercedendo, orando por você, pedindo ao Senhor que te ajude a passar por essa fase de transição ou até mesmo a passar por esse momento de dificuldade, confiando no Senhor com mais leveza, porque o fardo com Cristo é mais leve. Mas para isso nós precisamos falar com Ele e entregar todas as nossas queixas, os nossos fardos, as nossas dificuldades, tudo a Ele, exclusivamente a Ele. E só então, se necessário, conversar com pessoas. No versículo 3 ele diz: olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Essa expressão, ilumina os meus olhos, é um pedido de renovação e esperança. Sabe quando a gente fala assim, vou fazer tal coisa que eu amo muito e
faz os meus olhos brilharem. Basicamente é isso que ele quis dizer. Ilumina os meus olhos, ou seja, traga de novo a esperança aos meus olhos. Faça os meus olhos brilharem de novo, de esperança, de alegria. Esse é um pedido de Davi e ele reconhece que sem a intervenção de Deus ele está perdido. E ele também acredita que Deus pode reverter essa situação. Tanto é que no versículo 5 e 6 ele diz: Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Olha só, isso aqui é profético. Ele no início declara que está sofrendo, pede socorro. E no fim, ele fala: quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Ele ainda estava passando pelo processo, mas ele já estava celebrando a vitória, porque ele sabia que mesmo que parecesse que Deus não estivesse ouvindo ele, que Deus estivesse em silêncio, que ele estivesse abandonado, ele sabia que o nosso Deus é fiel e que assim como livrou ele outras vezes, iria livrar mais uma vez. E isso aqui é profético. Ele agradeceu e ele celebrou antes mesmo da vitória chegar. E aqui nós precisamos aprender, nós podemos trazer isso para a nossa vida. Agradecer a Deus antes da bênção chegar é sinal de confiança no Senhor, é sinal de dependência no Senhor. É sinal de que nós não somos movidos pelo que vemos, pela situação, pelo caos do mundo, pelas dificuldades, pelos governos, pelo dinheiro, por nada. Nós somos movidos pelo Senhor e pela confiança que temos nele. No livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 diz: Pois eu sei, o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É nisso que nós precisamos nos apegar. E é nessa palavra que nós precisamos crer, e não naquilo que vemos, ou talvez naquilo que sabemos. Nós precisamos confiar na palavra, naquilo que o Senhor disse a nosso respeito. Esse salmo é um lembrete de que é normal passar por momentos de desespero e dúvida, mas esses momentos podem nos levar a uma fé mais profunda. Aqui Davi nos ensina a ser honestos sobre as nossas lutas, mas também lembrar e confiar na fidelidade de Deus. Ele transforma o seu lamento em louvor, em um momento de gratidão. E isso nos mostra que, independente das circunstâncias, podemos confiar no amor de Deus. Vamos orar? Pai amado, querido, Deus de amor e graça, te agradecemos por mais esse dia, consagramos ao Senhor essa manhã e todo o nosso dia. Pedimos a Tua presença em cada detalhe, em cada segundo desse dia que inicia. Te pedimos que nos ajude a manter acesa a brasa da nossa fé, a termos os olhos fixados no Senhor e não nas coisas terrenas, naquilo que talvez estamos vivendo, passando, nas dificuldades, nas palavras mentirosas e nas nossas limitações. Que a nossa confiança esteja inteiramente no Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a crer e a confiar em Ti, mesmo em períodos de muita dificuldade. Que a nossa esperança seja renovada dia após dia e que nós possamos nos aprofundar no nosso relacionamento contigo para que possamos ser aprovados, para que possamos ser capacitados para vivermos os novos níveis e os planos que o Senhor tem para nós. Eu oro a Ti, te agradeço por esse dia. Peço a Tua proteção, a Tua presença, o Teu favor, a Tua graça sobre cada área das nossas vidas. E eu já te agradeço porque eu sei que o Senhor é bom e a Sua misericórdia já se renovou sobre nós nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e quem concorda diz amém. E se essa palavra falou ao teu coração, eu quero pedir que você compartilhe com mais pessoas para que mais vidas sejam alcançadas. Lembre-se de colocar diante do Senhor tudo que você precisa e se posicione para receber. Afinal, mulheres posicionadas prosperam.